Eu sou Fernanda, tenho 32 anos e cresci acreditando que a riqueza era uma bênção, até que se tornou minha prisão. Meus pais controlavam cada aspecto da minha vida com o talão de cheques deles, até um jantar em que minha mãe disparou: "Não somos mais o seu banco." Sua voz afiada com arrogância. O que eles nunca esperaram foi que 24 horas depois seria eu quem decidiria o destino financeiro deles. O jogo tinha virado completamente. Se você está assistindo a isso, me diga de onde você é nos comentários. Clique no botão de curtir e se inscreva se você já teve que enfrentar familiares que tentaram te controlar com dinheiro. Crescer no bairro dos Jardins, uma das áreas mais prestigiadas de São Paulo, fez minha infância parecer perfeita por fora. Nosso casarão neoclássico de 5 suítes, com seu jardim meticulosamente cuidado, saiu 2 vezes na Casa Vogue. Meu pai, Haroldo, um executivo do mercado financeiro, e minha mãe, Marta, que presidia o conselho de 3 ONGs diferentes, eram figuras carimbadas na cena social paulistana. Roupas de grife, escolas particulares, casas de veraneio em Angra dos Reis. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas muito pouco do que realmente importava. Desde minhas primeiras memórias, dinheiro nunca foi apenas dinheiro em nossa família. Era poder, controle e manipulação. Tudo embrulhado no disfarce de preocupação parental. Quando quis entrar para o clube de fotografia da escola na 7ª série, minha mãe deu aquele sorriso contido e disse: "Querida, não perdemos tempo com hobbies sem futuro. Seu pai está pagando 80 milhões por ano pela sua educação." Em vez disso, ela me matriculou em aulas de debate e francês, habilidades que realmente te levariam a algum lugar na vida. Aos 18 anos, eu já tinha aprendido que todo presente vinha com condições. Meu presente de maioridade foi uma BMW conversível, mas estava registrada no nome do meu pai. Assim, podemos pegá-la de volta se suas notas caírem, ele explicou, balançando as chaves. Eu assenti e sorri, já entendendo o contrato não dito. Obediência em troca de luxo. A única pessoa que parecia enxergar através dessa dinâmica era meu avô, Guilherme, pai do meu pai. Vovô Guilherme construiu a fortuna da família a partir de origens modestas, transformando uma pequena indústria em uma corporação multimilionária. Ao contrário dos meus pais, ele usava roupas simples, dirigia um carro de modelo antigo e falava com todos, de CEOs a porteiros, com o mesmo respeito genuíno. Durante minhas visitas mensais à sua casa confortável, mais discreta, na Vila Madalena, vovô Guilherme perguntava sobre meus sonhos, não sobre minhas notas ou conexões sociais. Quando admiti timidamente que amava fotografia, especialmente registrar a vida selvagem, ele não descartou a ideia. Pelo contrário, me levou a exposições de fotografia e me deu minha primeira câmera de verdade no Natal, quando eu tinha 17 anos. Seus pais acreditam que dinheiro serve para ostentar. Ele me disse uma vez, enquanto estávamos em seu escritório. Mas a verdadeira riqueza é ter a liberdade de escolher seu próprio caminho. Então, ele me mostrou sua carteira de investimentos, explicando pacientemente como funcionavam os juros compostos, como ler um balanço financeiro e a diferença entre ativos e passivos. Na época, pensei que ele estava apenas sendo educativo, sem perceber que estava me preparando para algo muito mais significativo. Quando chegou a época do vestibular, nunca houve dúvida sobre para onde eu prestaria. Meu pai se formou na USP, minha mãe na FGV, e eu cursaria Administração e Economia na FGV, continuando a tradição familiar de educação de prestígio. Minha redação do vestibular foi praticamente escrita pela minha mãe, que insistiu em editá-la até que minha voz fosse completamente apagada, substituída pelo que ela chamava de ambição apropriada. Eu fui aceita, claro. As conexões da minha família, as notas perfeitas alcançadas através de horas de estudo sob pressão, e as substanciais doações que meus pais fizeram para a faculdade garantiram isso. No dia em que a carta de aprovação chegou, meus pais deram um jantar para 20 de seus amigos mais próximos, onde fui exibida como um troféu. Ela vai se formar e se juntar ao Haroldo na empresa, minha mãe anunciou, enquanto eu ficava ali, sorrindo tanto que minhas bochechas doíam. Aqueles 2 primeiros anos na FGV foram um estudo em desespero silencioso. Eu me destacava nas aulas, mas me sentia uma impostora na minha própria vida. Minha colega de quarto, Thaís, notou como eu olhava com saudade para os estudantes de artes com suas câmeras e cadernos de desenho,
relaxando no gramado do campus com uma liberdade que eu não conseguia imaginar. Por que não faz uma matéria optativa de fotografia? Ela sugeriu. A ideia me aterrorizou e me animou na mesma medida. Cada vez que eu ligava para casa, meu pai imediatamente perguntava sobre meus cursos de administração e eu relatava obedientemente minhas notas altas, omitindo qualquer menção à minha crescente depressão. À noite, às vezes eu pegava a câmera que o vovô Guilherme me dera, agora acumulando poeira no meu armário, e rolava pelas fotos da natureza que eu havia tirado anos antes. Nesses momentos, eu sentia um vislumbre da pessoa que eu poderia ter sido se tivesse sido corajosa o suficiente para escolher meu próprio caminho. No final do segundo ano, o centro de saúde do campus me prescreveu antidepressivos. O psiquiatra sugeriu gentilmente que talvez o curso que eu escolhera não estivesse alinhado com meu eu autêntico. Eu assenti educadamente e peguei a receita, sabendo que mudar de rumo não era uma opção. O peso das expectativas familiares e da dependência financeira era pesado demais para desafiar. Mal sabia eu que um programa de intercâmbio de verão mudaria tudo, desencadeando eventos que me forçariam a escolher entre segurança financeira e liberdade pessoal, com consequências que remodelariam não apenas minha vida, mas toda a dinâmica da minha família. No verão, antes do meu terceiro ano, me inscrevi em um programa de estágio em negócios que incluía uma viagem de 2 semanas ao Pantanal para estudar práticas corporativas sustentáveis. Foi a primeira vez que meus pais me permitiram viajar para tão longe sozinha, e só porque estava diretamente relacionado ao meu curso de administração e ficaria impressionante no meu currículo. O que eles não sabiam, o que eu mal admitia para mim mesma, era o quão desesperadamente eu ansiava por estar longe da influência deles, mesmo que brevemente. O Pantanal mudou tudo. Nosso grupo visitou uma reserva de vida selvagem, onde um fotógrafo convidado estava documentando espécies ameaçadas para National Geographic Brasil. O nome dele era Miguel Torres, e vê-lo trabalhar foi como testemunhar alguém falar uma língua que eu havia esquecido que conhecia. A maneira como ele esperava pacientemente por horas para capturar uma arara azul em voo, sua reverência silenciosa pelos animais, a paixão em sua voz quando explicava como a fotografia poderia impulsionar os esforços de conservação. Tudo isso despertou algo que estava adormecido dentro de mim por anos. Durante nosso dia livre, Miguel me notou hesitando após sua apresentação e se ofereceu para me deixar acompanhá-lo em uma sessão de fotos. Passei aquele dia caminhando por terrenos alagados, meus sapatos caros arruinados, mas meu coração em êxtase. Quando ele olhou as poucas fotos que consegui tirar com meu celular, ele ficou muito quieto. "Você tem um olho", disse ele finalmente, "um raro, o jeito que você captura a emoção nesses animais. Você estudou fotografia?" Eu balancei a cabeça negativamente, explicando as expectativas dos meus pais e meu caminho nos negócios. Ele ouviu sem julgamento e depois me entregou seu cartão. A FGV tem um excelente programa de artes visuais. Nem todo mundo que tira fotos é fotógrafo, mas acho que você é. Não desperdice isso. Voltei para outra faculdade com um segredo queimando no peito. Por 2 semanas, pesquisei o programa de fotografia e jornalismo, descobri que poderia transferir créditos e até me encontrei com a professora Diana Fontes, do Departamento de Artes Visuais, que revisou meu portfólio limitado com crescente entusiasmo. Isso é extraordinário, especialmente para alguém sem treinamento formal, disse ela, demorando-se em uma foto que eu havia tirado de um tamanduá-bandeira, cujos olhos continham uma melancolia que parecia quase humana. Você captura algo que a maioria dos fotógrafos leva anos para aprender a ver. Com o incentivo da professora Diana, elaborei um novo plano acadêmico e me preparei para contar aos meus pais. Escolhi o feriado de Corpus Christi, pensando que o espírito festivo poderia amenizar o golpe. Eu estava errada. No momento em que mencionei a mudança de curso, o garfo da minha mãe bateu no prato. O rosto do meu pai ficou de um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. O que se seguiu foram 2 horas de raiva crescente, decepção e, finalmente, ameaças. Estamos pagando 250 ml por ano para você se tornar uma profissional de negócios, não para perseguir capivaras com uma câmera, disse meu pai, sua voz perigosamente baixa. Fotografia é um hobby para donas de casa entediadas, não uma carreira para nossa filha.
acrescentou minha mãe, seu tom deixando claro o que era pior em sua estimativa. Quando tentei explicar o componente de jornalismo do programa e as possíveis carreiras, meu pai bateu a mão na mesa. Chega, se você insistir nessa ideia ridícula, vamos cortar você completamente. Sem mensalidade, sem apartamento, sem carro, sem mesada, vamos ver como sua câmera vai te alimentar. O ultimato pairava no ar entre nós. Olhei para seus rostos, endurecidos pela certeza de que eu recuaria, como sempre fiz, e eu recuei. No final da noite, pedi desculpas pela insanidade temporária e prometi permanecer focada no meu curso de administração. Voltei para a faculdade derrotada, mas não totalmente quebrada. Com o apoio contínuo da professora Diana, me matriculei secretamente em 2 aulas de fotografia, pagando com o dinheiro que ganhei trabalhando meio período na livraria do campus. Disse aos meus pais que tinha entrado em uma competição de estudos de caso de negócios que exigia horas extras. Essas aulas se tornaram meu santuário. Por 6 horas por semana, eu era verdadeiramente eu mesma, aprendendo sobre composição, luz e os aspectos técnicos da fotografia que sempre foram um mistério para mim. Meus projetos recebiam consistentemente as notas mais altas, com a professora Diana me incentivando a desenvolver meu estilo único, que capturava a vida emocional oculta dos animais e dos espaços naturais. No final do 3º ano, vendi minha primeira fotografia para uma revista de natureza local. O cheque era pequeno, apenas $500, mas eu o emoldurei mesmo assim, escondendo-o no meu armário, onde meus pais nunca olhariam. Durante minhas ligações semanais com o vovô Guilherme, compartilhei cautelosamente meus estudos secretos. Em vez de desaprovação, encontrei um apoio entusiasmado. Sua avó também era uma artista, sabia? Ele me contou. Ela desistiu para ser a esposa adequada que minha geração esperava. Foi o maior arrependimento dela. Ele começou a me enviar pequenas quantias de dinheiro, ostensivamente para livros e materiais, mas com uma piscadela que me dizia que ele sabia exatamente que tipo de materiais eu estava comprando. À medida que o último ano se aproximava, eu vivia uma vida dupla. A estudante de administração obediente que meus pais financiavam e esperavam, e a fotógrafa apaixonada que eu estava me tornando em horas roubadas. A tensão era enorme. Perdi peso, tinha problemas para dormir e me sentia constantemente ansiosa com a possibilidade de ser descoberta. No entanto, naqueles momentos em que eu estava atrás da câmera, eu experimentava uma clareza e um propósito que faziam o engano valer a pena. O que eu não percebia era que o tempo estava se esgotando de maneiras que eu não poderia ter antecipado. E logo eu seria forçada a fazer escolhas que determinariam não apenas minha carreira, mas as dinâmicas de poder fundamentais que definiram minha família por décadas. O dia da formatura chegou com toda a pompa e cerimônia que meus pais adoravam. Eles vieram no jato particular da família, trazendo vários de seus amigos para testemunhar o que minha mãe chamou de o ápice do nosso sucesso como pais. Eu estava no palco recebendo meu diploma de administração com honras, vestida com um vestido conservador de grife que minha mãe havia escolhido, sentindo-me como uma atriz na peça de outra pessoa. A professora Diana sentou-se entre os professores, dando-me um pequeno sorriso triste que transmitia tanto parabéns quanto pesar pelo que poderia ter sido. O jantar de comemoração naquela noite foi no restaurante mais exclusivo de São Paulo, onde meu pai pediu garrafas de champanhe de 10 mil e brindou ao meu brilhante futuro no mercado financeiro. Ofertas de emprego já haviam chegado de várias empresas de prestígio, todas facilitadas pelas conexões do meu pai. Eu havia aceitado uma posição em uma grande gestora de fundos na Faria Lima, o que deixou meus pais enormemente satisfeitos. Ninguém mencionou minha fotografia ou perguntou o que eu realmente queria. Essa parte de mim permanecia invisível para todos, exceto para o vovô Guilherme, que estava doente demais para comparecer à formatura. Na manhã seguinte, enquanto meus pais tomavam um brunch com amigos, escapei para visitar o vovô Guilherme em sua casa. Sua saúde vinha declinando há meses, um fato que meu pai reconhecia com um distanciamento profissional, mais preocupado com o planejamento do inventário do que com o conforto do pai. Quando cheguei, fiquei chocada com o quanto ele havia piorado desde a última vez que o vi.
O homem robusto que me ensinou a pescar e a investir agora estava frágil. Sua pele quase translúcida contra a cama de hospital branca que havia sido instalada em seu escritório. Aí está ela, minha neta favorita, disse ele, sua voz mais fraca, mas seus olhos ainda afiados. Eu sou sua única neta, respondi. Nossa saudação habitual. É por isso que nunca precisei mentir sobre você ser minha favorita. Sua tentativa de rir se transformou em uma tosse que parecia lhe abalar todo o seu corpo. Depois que ele recuperou o fôlego, gesticulou para que eu me aproximasse e pegou minha mão. Não tenho orgulho do meu filho, disse ele sem rodeios. Haroldo esqueceu tudo o que lhe ensinei sobre o que importa na vida. Ele acredita que contas bancárias medem o sucesso. Eu acredito que a felicidade mede. Tentei defender meu pai por hábito, mas o vovô Guilherme dispensou com um gesto. Eu fiz os arranjos, Fernanda. Quando eu me for, você vai entender. Apenas me prometa uma coisa. Quando chegar a hora, seja mais corajosa do que eu fui. Eu dei a Haroldo demais, sem orientação suficiente. Não cometerei esse erro com você. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer na época. Mas prometi mesmo assim, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Sua câmera não é apenas uma ferramenta, Fernanda. É a sua voz. Não deixe que eles a silenciem novamente. 2 semanas após a formatura, comecei meu trabalho na Faria Lima. O escritório era todo de vidro reluzente e vozes sussurradas, com todos vestidos em ternos conservadores quase idênticos. Minha sala de canto tinha vista para a Marginal Pinheiros, uma placa com o sobrenome Almeida abaixo do meu nome para lembrar a todos das minhas conexões, e um salário inicial que meus amigos de faculdade só podiam sonhar. Fui infeliz desde o primeiro dia. O trabalho era entorpecente, apesar de sua complexidade. Passei meus dias analisando tendências de mercado, participando de reuniões com clientes onde eu falava pouco, mas era exibida como o jovem talento brilhante da empresa, e tentando não olhar para o relógio. As noites e os fins de semana, que meus colegas passavam fazendo networking ou se preparando para a próxima semana, eu passava tirando fotografias no Parque Ibirapuera, capturando momentos de beleza natural que pareciam cada vez mais distantes da minha existência diária. Meus pais, enquanto isso, entenderam meu emprego como uma permissão para aumentar o controle sobre outros aspectos da minha vida. Eles insistiram que eu comprasse um apartamento nos Jardins, em vez do apartamento que eu preferia, em Pinheiros, chegando a dar a entrada eles mesmos para que eu não fizesse um mau investimento. Eles avaliavam os homens com quem eu saía, convidando potenciais candidatos para jantar e analisando abertamente suas conexões familiares e perspectivas de carreira. Quando demonstrei interesse por Lucas, um arquiteto talentoso com uma reputação crescente, mas de raízes de classe média, minha mãe me chamou de lado e explicou que eu precisava me casar dentro ou acima da nossa posição. O arranjo não dito era claro. Em troca de vantagens financeiras e privilégio social, eu entregava minha autonomia. Qualquer resistência era recebida com lembretes sutis de tudo que eles haviam fornecido e continuavam a fornecer. A entrada do meu apartamento, as conexões que garantiram meu emprego, os convites para eventos sociais onde pessoas importantes estariam presentes. Cada presente era uma corrente, lindamente embrulhada, mas ainda assim uma corrente. 6 meses nessa vida cuidadosamente planejada, conheci Jackson em uma gala de caridade que minha mãe insistiu que eu fosse. Ao contrário dos outros homens ali, que falavam incessantemente sobre seus fundos de investimento ou escritórios de advocacia, Jackson falou sobre suas viagens como jornalista cobrindo questões ambientais ao redor do mundo. Sua paixão me lembrou de Miguel Torres, do Pantanal, mas com uma intensidade que era totalmente sua. Quando ele perguntou o que eu fazia além de gerenciar o dinheiro de outras pessoas, surpreendi a mim mesma ao contar sobre minha fotografia. Mais surpreendente ainda, ele pediu para ver meu trabalho. Escapamos da gala para uma cafeteria próxima, onde eu, nervosamente, mostrei a ele meu portfólio no meu laptop. Ele estudou cada imagem com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre minha técnica e inspiração. Você não deveria estar usando esse terninho, disse ele finalmente, gesticulando para minha roupa de grife. Você deveria estar lá fora, mostrando às pessoas o que você vê através dessa lente. Pela primeira vez, admiti em voz alta o que eu apenas pensava. Eu quero, só não sei como me libertar. Nossa conversa durou até o café fechar.
Jackson me contou sobre uma próxima expedição para fotografar espécies ameaçadas na Amazônia. A organização estava procurando um fotógrafo adicional, alguém com uma perspectiva única. Seu trabalho tem aquela qualidade emocional que eles procuram, disse ele. Você faz as pessoas se importarem com esses animais. O prazo de inscrição era em uma semana. A expedição duraria 3 meses e exigiria equipamentos especializados que eu não possuía. O custo total, incluindo equipamento e despesas de viagem, seria em torno de $75 mil. Era uma fração do meu salário anual, mas meus pais monitoravam meus gastos de perto, tendo insistido em ajudar a gerenciar minhas finanças como uma nova profissional. Naquela noite, não consegui dormir. Andei de um lado para o outro no meu apartamento perfeitamente decorado, que não parecia em nada um lar, pensando na Amazônia, em onças e botos cor-de-rosa vistos através da minha lente. Pensando em acordar com um propósito a cada dia. Pela manhã, decidi me inscrever. Trabalhei na minha inscrição todas as noites depois de sair do escritório, selecionando minhas fotografias de vida selvagem mais fortes e escrevendo uma declaração apaixonada sobre por que essa oportunidade se alinhava com minha visão como fotógrafa. 2 semanas depois, recebi um e-mail que mudou tudo. Eu havia sido aceita. O diretor da expedição mencionou especificamente a profundidade emocional do meu trabalho como o fator decisivo. Alegria e terror lutaram pelo domínio enquanto eu percebia o que isso significava. Eu precisaria pedir uma licença não remunerada do trabalho, enfrentar meus pais e encontrar uma maneira de financiar o equipamento de que precisava. O primeiro passo parecia o mais administrável. Pedir um empréstimo aos meus pais para comprar equipamento fotográfico profissional. Eu era uma adulta com um emprego bem remunerado. Certamente, eles veriam isso como um pedido razoável. Marquei um jantar na casa deles, preparei uma apresentação sobre o prestígio da expedição e as oportunidades de carreira que ela poderia criar, e cheguei com um otimismo incomum. Eu não tinha ideia de que estava caminhando para o confronto que finalmente destruiria a estrutura de poder da nossa família para sempre. A noite começou agradavelmente. A chefe da família havia preparado o prato favorito do meu pai, e minha mãe estava de bom humor depois de receber um convite para presidir um baile de caridade exclusivo. Esperei até a sobremesa, quando ambos estavam relaxados e satisfeitos, antes de dar minha notícia. Fui selecionada para uma prestigiosa expedição de fotografia de vida selvagem na Amazônia. Comecei, tentando manter a voz firme. É uma honra incrível. Eles só escolhem 5 fotógrafos entre centenas de candidatos. A colher do meu pai parou a meio caminho da boca. O sorriso da minha mãe congelou no lugar. Nenhum dos dois falou, então continuei, explicando o foco de conservação da expedição, as respeitadas organizações de vida selvagem envolvidas, e como isso poderia me estabelecer como uma fotógrafa séria, enquanto ainda mantinha minha carreira financeira. Eu precisaria de 3 meses longe da gestora, o que meu gerente aprovou provisoriamente como uma licença sabática. O único obstáculo é o equipamento. Preciso investir em câmeras e lentes de nível profissional. Tirei a lista cuidadosamente preparada com os custos. Você não pode estar falando sério. Minha mãe interrompeu, sua voz suave, mas perigosa. Isso é sobre aquele hobby ridículo de fotografia de novo. Pensei que já tínhamos superado essa infantilidade. Não é um hobby, mãe. É minha paixão. E sou boa nisso. Muito boa. O comitê de seleção disse que meu trabalho tem uma profundidade emocional incomum. Meu pai pousou sua taça de vinho com precisão deliberada. Fernanda, você tem uma responsabilidade com o nome da família. Tirar fotos bonitas de animais pode te divertir, mas não faz nada pelo legado dos Almeida. Sua posição na Faria Lima é apenas o começo do que planejamos para você. O que vocês planejaram para mim, corrigi baixinho. Mas e o que eu planejo para mim? A tensão aumentou enquanto eu explicava que queria seguir a fotografia ao lado da minha carreira financeira, não abandonar uma pela outra. Mostrei a eles meu portfólio no meu tablet, apontando as publicações que já haviam apresentado meu trabalho. Eles mal olharam para as imagens, suas expressões endurecendo a cada tentativa de fazê-los entender. Finalmente, cheguei ao pedido que vim fazer. Preciso de R$ 75 para o equipamento. É um investimento no meu futuro. Posso pagar de volta com meu salário no próximo ano.
A risada da minha mãe foi como gelo quebrando. Um investimento em quê exatamente? Férias de safari, onde você pode brincar de fotógrafa da National Geographic? Não é brincadeira. É buscar algo significativo para mim. Nós não te criamos para perseguir sonhos sem sentido, disse meu pai. Nós te criamos para construir sobre a fundação que criamos. Uma fundação que eu nunca pedi, respondi, minha voz se elevando apesar dos meus melhores esforços para manter a calma. Minha mãe pousou o guardanapo e me fixou com o olhar frio que eu temia desde a infância. Não somos mais o seu banco. Ela disparou, sua voz afiada com arrogância. Você tem um emprego, você tem um fundo fiduciário que pode acessar aos 35. Se quiser desperdiçar dinheiro com câmeras, use o seu. A vida inteira vocês usaram o dinheiro para me controlar. Minha educação, minha carreira, minha casa, nada nunca foi realmente minha escolha. E olhe como você se saiu bem, retrucou meu pai. Tudo o que você tem é por nossa causa. Não, eu disse, levantando-me. Tudo o que eu sou é apesar de vocês. Saí naquela noite com a recusa deles ecoando em meus ouvidos e uma sensação de vazio no peito. Eles não apenas negaram meu pedido de empréstimo, mas também ameaçaram contatar a alta administração da gestora para bloquear meu pedido de licença. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento, as lágrimas embaçavam minha visão, e pela primeira vez, uma raiva genuína substituiu a decepção e a resignação que eu geralmente sentia após esses confrontos. A manhã seguinte trouxe notícias que mudaram tudo. O advogado da família, Dr. Sebastião Monteiro, ligou para me informar que o vovô Guilherme havia falecido pacificamente durante o sono. A dor me atingiu como um golpe físico. A única pessoa que realmente me via, que havia encorajado minha paixão e acreditado no meu potencial, se fora. O funeral foi realizado 3 dias depois na grande igreja onde gerações da família Almeida haviam se casado e sido enterradas. Meu pai fez um discurso que falava de legado e perspicácia nos negócios, mas mencionou pouco da bondade, humor ou sabedoria do vovô Guilherme. Durante toda a cerimônia, notei meus pais trocando sussurros, seus olhos ocasionalmente se desviando para o Dr. Sebastião, que estava sentado estoicamente no primeiro banco. Na recepção depois, enquanto meus pais circulavam entre a elite paulistana, que viera prestar suas homenagens, sentei-me sozinha no jardim, lembrando das tardes tranquilas com o vovô Guilherme, suas explicações pacientes de como capturar a luz com uma câmera, seu interesse genuíno em minhas esperanças e sonhos. O Dr. Sebastião se aproximou de mim ali, seu comportamento formal usual suavizado por uma simpatia genuína. Seu avô falava muito de você, senhorita Almeida, com grande orgulho. Eu enxuguei as lágrimas. Ele era o único que realmente me conhecia. O Dr. Sebastião assentiu pensativamente. Talvez mais do que você imagina. Ele me pediu para lhe entregar isto após o funeral. Ele me deu um envelope com meu nome escrito na caligrafia distinta do vovô Guilherme. Além disso, há uma reunião amanhã, às 10 horas, no meu escritório sobre o espólio. Sua presença é necessária. Eu esperava que o bilhete contivesse sentimentos pessoais, um adeus final. Em vez disso, continha apenas uma linha. Lembre-se da sua promessa de ser corajosa. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Dr. Sebastião para encontrar meus pais, já sentados na sala de conferências, rostos tensos de antecipação. Meu pai era o único filho de seu pai e o herdeiro presumido. A empresa da família havia sido vendida anos atrás, mas a fortuna pessoal do vovô Guilherme era substancial, estimada conservadoramente em cerca de 250 milhões. O Dr. Sebastião entrou precisamente às 10 horas, carregando uma pasta de couro. Depois de expressar condolências, ele foi direto ao assunto. Vou agora ler o último testamento de Guilherme Charles Almeida. O que se seguiu foi nada menos que revolucionário. Vovô Guilherme havia deixado 10% de seu patrimônio para várias instituições de caridade de conservação. Outros 10% foram divididos entre funcionários leais. Os 80% restantes, juntamente com todas as propriedades e bens pessoais, foram colocados em um fundo familiar com instruções muito específicas. A minha neta, Fernanda Elizabeth Almeida, deixo o cargo de única administradora do fundo, com total controle discricionário sobre todos os ativos e distribuições. O rosto do meu pai perdeu a cor. A boca da minha mãe caiu em choque indisfarçado.
O Dr. Sebastião continuou lendo os termos, que incluíam mesadas mensais para meus pais, que poderiam ser ajustadas a meu critério como administradora, desde que eles cumprissem certas condições comportamentais descritas em apêndices detalhados. Isso é um ultraje, meu pai finalmente gaguejou. Eu sou o filho dele, seu único filho. E, no entanto, respondeu o Dr. Sebastião calmamente, o Sr. Almeida estava em sã consciência quando revisou seu testamento no ano passado. Seus desejos são legalmente vinculativos. À medida que a reunião continuava, o Dr. Sebastião explicava as complexidades do fundo. Eu trabalharia em estreita colaboração com o gerente do fundo, Antônio Pereira, que cuidaria das operações do dia a dia, mas todas as decisões importantes exigiriam minha aprovação. Isso incluía qualquer despesa solicitada por meus pais, além de sua mesada base. Meus pais deixaram o escritório do Dr. Sebastião sem falar comigo, sua fúria palpável na rigidez de seus ombros. Eu permaneci, tentando processar essa mudança sísmica em nossa dinâmica familiar. O Dr. Sebastião me ofereceu um chá e um momento para organizar meus pensamentos. Seu avô estava preocupado com os valores de seus pais e a influência deles sobre você. Ele explicou gentilmente. Ele viu em você uma bondade e integridade que temia que eles pudessem extinguir com o tempo. Mas por que me dar esse poder? Eu não sei nada sobre administrar tanto dinheiro. É para isso que Antônio e eu estamos aqui. Mas as decisões morais, os valores que guiam o uso dessa riqueza, essas ele confiou apenas a você. Deixei o escritório do Dr. Sebastião com uma estranha mistura de luto, poder e apreensão. No caminho para casa, meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Antônio Pereira. Seus pais solicitaram a primeira mesada adiantada. Valor: $5.2. Motivo alegado: sofrimento emocional. Aprovar? Naquele momento, parada em um sinal vermelho, o peso da minha nova responsabilidade pousou sobre meus ombros. Pensei no jantar de 2 noites atrás, no desprezo arrogante da minha mãe, nos ditames controladores do meu pai. Pensei em anos de manipulação emocional disfarçada de preocupação parental. Pensei no bilhete final do vovô Guilherme. Lembre-se da sua promessa de ser corajosa. Eu digitei uma única palavra: negado. A resposta foi imediata e explosiva. 20 minutos depois de enviar aquela mensagem, meu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro, meu pai, depois minha mãe, depois o advogado da família deles. Deixei cada chamada ir para a caixa postal, precisando de tempo para me preparar para o confronto que eu sabia que estava por vir. Este era um território desconhecido para mim, defendendo minha posição contra as 2 pessoas que controlaram cada aspecto da minha vida desde o nascimento. Quando a campainha tocou 1 hora depois, respirei fundo antes de atender. Ambos os meus pais estavam no corredor, seus rostos contorcidos com uma raiva que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes. Como você ousa? Meu pai sibilou enquanto eles passavam por mim para dentro da sala. Como você ousa negar nosso pedido? Nós te criamos, acrescentou minha mãe, sua voz tremendo de indignação. Nós te demos tudo, e é assim que você nos paga. Gesticulei para que se sentassem, mas eles permaneceram de pé, agitados demais para observar os protocolos sociais normais. Pela primeira vez na minha vida, vi medo sob a raiva deles. Eles estavam subitamente dependentes de mim, e a inversão de papéis os abalara profundamente. $100.000 é excessivo, eu disse, mantendo a voz calma, especialmente dada a nossa conversa da outra noite, quando vocês deixaram claro que não são meu banco. Parece que a situação se inverteu. Isso é diferente, argumentou meu pai. Aquilo era sua bobagem frívola de fotografia, isto é sobre nosso estilo de vida, nossa posição na comunidade. Um estilo de vida além de suas posses, aparentemente, respondi. O Dr. Sebastião me mostrou os registros financeiros. Vocês têm gastado mais do que o papai ganha há anos. A casa de veraneio em Campos do Jordão, o iate, as assinaturas do jato particular, tudo financiado por empréstimos regulares do vovô Guilherme que vocês nunca pagaram. Suas expressões confirmaram o que o Dr. Sebastião havia revelado. Meus pais viviam um estilo de vida que projetava imensa riqueza, enquanto secretamente dependiam da generosidade do vovô Guilherme para mantê-lo. Com sua morte, eles presumiram que sua fortuna passaria diretamente para meu pai, resolvendo seu excesso de gastos.
Em vez disso, encontraram-se dependentes da filha que haviam desprezado. Tínhamos um acordo com meu pai, disse meu pai rigidamente. Ele sabia que esses empréstimos eram essencialmente adiantamentos da minha herança. Não é o que os registros dele indicam, respondi, e claramente não era o que ele pretendia com seu testamento. Minha mãe mudou de tática, sua raiva dando lugar a uma vulnerabilidade calculada que eu a vira usar inúmeras vezes em eventos de caridade. Querida, ainda estamos nos ajustando à perda. Seu avô gostaria que estivéssemos confortáveis durante este momento difícil. O avô queria muitas coisas, concordei. Ele queria que eu seguisse a fotografia. Ele queria que nossa família valorizasse mais do que dinheiro e status. Ele queria que eu fosse corajosa o suficiente para quebrar o ciclo de controle financeiro. Você não pode entender o que está envolvido em manter nossa posição na sociedade, disse meu pai desdenhosamente. Talvez não, mas eu entendo como é ter meus sonhos descartados como frívolos enquanto vejo vocês gastarem milhares em vinhos e clubes de golfe. A conversa circulou por mais uma hora, com suas exigências se transformando gradualmente em negociações, depois em súplicas e, finalmente, em ameaças veladas. Vamos contestar o testamento, declarou meu pai. Nenhum juiz vai manter isso. Essa manipulação do além-túmulo. O Dr. Sebastião havia me preparado para essa possibilidade. O testamento inclui uma cláusula de não contestação. Lembrei-os. Se vocês contestarem e perderem, perdem tudo. Dada a documentação meticulosa do vovô sobre suas preocupações com o julgamento financeiro de vocês, suas chances não são boas. Quando eles finalmente saíram, derrotados, mas longe de aceitarem, minha mãe parou na porta. Você vai se arrepender disso, Fernanda. A família deveria vir em primeiro lugar. Eu concordo, disse eu baixinho. É por isso que não posso permitir comportamentos que destruíram esta família. Depois que eles saíram, liguei para o Antônio e combinei uma mesada mensal razoável para meus pais, o suficiente para viverem confortavelmente, mas não extravagantemente, com o primeiro pagamento a começar no mês seguinte. Em seguida, contatei o Dr. Sebastião e marquei uma reunião para discutir meus próximos passos. 2 dias depois, sentada no escritório do Dr. Sebastião com o Antônio, apresentei meu plano. Primeiro, eu tiraria a licença da gestora para a expedição à Amazônia, investindo no equipamento fotográfico de que precisava com meus próprios novos fundos. Segundo, eu estabeleceria limites claros com meus pais, mantendo nosso relacionamento, mas encerrando o ciclo de manipulação financeira. Terceiro, eu exploraria como o fundo poderia apoiar os esforços de conservação da vida selvagem, honrando os valores do vovô Guilherme. O Dr. Sebastião assentiu com aprovação. Seu avô ficaria satisfeito. Ele estava especialmente preocupado que você encontrasse seu próprio caminho, não o que seus pais prescreveram. Fiquei surpresa com o que ele fez, admiti. Dar-me tanto controle pareceu extremo. Antônio abriu uma pasta e deslizou um documento pela mesa. Isso pode ajudar você a entender. É uma carta que seu avô escreveu para seu pai há 5 anos, expressando preocupações sobre decisões financeiras e valores. A resposta está anexa. A carta era ponderada e amorosa, mas firme, delineando a preocupação do vovô Guilherme de que meu pai havia se tornado focado demais em aparências e status à custa de substância e caráter. A resposta do meu pai foi desdenhosa e defensiva, sugerindo que o vovô Guilherme estava fora de contato com as realidades da sociedade moderna. Houve muitas trocas assim, explicou o Dr. Sebastião. Seu avô tentou por anos guiar seu pai para uma relação mais saudável com a riqueza. Quando ele viu esses mesmos padrões sendo forçados sobre você, sentiu-se compelido a intervir. Ao sair da reunião, senti uma nova determinação se fortalecendo dentro de mim. Não se tratava de punir meus pais, mas de quebrar um padrão geracional de riqueza tóxica. O vovô Guilherme me dera não apenas poder financeiro, mas a oportunidade de redefinir o que nossa família valorizava. Naquela tarde, enviei meu pedido formal de licença de 3 meses, solicitei um passaporte de emergência e encomendei o equipamento fotográfico que havia pesquisado tão minuciosamente no último ano. Cada ação parecia uma declaração de independência, um passo em direção a me tornar a pessoa que eu sempre quis ser, mas nunca tive a coragem de buscar. Meus pais fizeram várias tentativas de recuperar o controle nas semanas seguintes. Eles enviaram amigos da família para conversar comigo.
Tentaram apelar para o conselho da empresa para bloquear minha licença. Até tentaram contatar o Antônio diretamente para contornar minha autoridade. Cada esforço falhou, recebido com os limites silenciosos, mas firmes, que eu estava aprendendo a estabelecer. Na noite anterior à minha partida para a Amazônia, recebi uma última mensagem do meu gerente de fundo. Seus pais solicitaram um adicional de nem 75 mais para uma viagem de última hora à Europa para se recuperarem do estresse emocional. Aprovar? Olhando para minhas malas prontas, o novo equipamento fotográfico que eu mesma comprei e o itinerário de uma expedição que representava minha primeira escolha verdadeiramente independente, senti uma calma inesperada. Digitei negado sem hesitação e depois adicionei uma nota pessoal. Estou partindo para a Amazônia amanhã. Espero que quando eu voltar possamos começar a construir um relacionamento mais saudável, baseado no respeito, em vez de na dependência financeira. Enquanto meu avião decolava na manhã seguinte, observei São Paulo desaparecer sob as nuvens e senti o peso de 32 anos de expectativas se dissipando dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida, eu estava voando em direção a algo que eu havia escolhido inteiramente para mim. A Amazônia foi tudo o que eu esperava e mais. A equipe da expedição consistia em 5 fotógrafos, 3 biólogos de vida selvagem e guias locais que conheciam o terreno intimamente. Passamos dias rastreando espécies ameaçadas pela selva, documentando seus comportamentos e as ameaças ambientais que enfrentavam. Eu acordava antes do amanhecer todas as manhãs, com a câmera pronta, o coração batendo com propósito e paixão, em vez de ansiedade. Meus colegas fotógrafos, todos profissionais estabelecidos, inicialmente me olharam com curiosidade tingida de ceticismo. A executiva financeira que virou fotógrafa de vida selvagem era uma narrativa incomum, mas à medida que trabalhávamos lado a lado, minha perspectiva única começou a ganhar o respeito deles. Enquanto eles se concentravam na perfeição técnica, eu buscava a conexão emocional, esperando pacientemente por momentos em que os animais revelavam algo quase humano em suas expressões. Você tem um dom para capturar a alma. Elisa, nossa líder de expedição, me disse depois de revisar minhas fotos de uma onça pintada cuidando de seu filhote. A maioria dos fotógrafos leva anos para desenvolver essa sensibilidade. Longe das pressões sociais de São Paulo e das expectativas dos meus pais, me vi transformando de maneiras que iam além das minhas habilidades fotográficas. Tornei-me mais confiante em expressar minhas opiniões durante as discussões em grupo. Aprendi a confiar nos meus instintos sobre iluminação e composição, em vez de duvidar de cada decisão. Descobri uma resiliência que nunca soube que possuía, caminhando quilômetros com equipamentos pesados, suportando chuvas tropicais e calor escaldante sem reclamar. A cada semana, eu enviava fotos selecionadas para o Dr. Sebastião, que se ofereceu para gerenciar a comunicação com meus pais enquanto eu estivesse fora. A resposta inicial deles foi um silêncio frio, mas no final do primeiro mês, o Dr. Sebastião relatou uma mudança sutil. Minha mãe havia pedido para ver mais do meu trabalho. Meu pai havia perguntado sobre meu bem-estar durante a estação chuvosa. No meio da expedição, Jackson se juntou a nós por 2 semanas, cobrindo os esforços de conservação para uma revista ambiental. Vê-lo novamente nesse contexto, onde eu era totalmente eu mesma, em vez da versão que meus pais haviam criado, despertou uma conexão que parecia diferente de qualquer relacionamento que eu já tive. Ele me via, a verdadeira eu, e encontrava valor ali, sem referência ao nome da minha família ou status financeiro. Você parece diferente, ele observou enquanto rastreávamos um bando de macacos ao pôr do sol, mais viva. Eu me sinto diferente, admiti, como se eu finalmente fosse a pessoa que deveria ser. Na minha última noite na Amazônia, nossa equipe celebrou a conclusão bem-sucedida da expedição com um jantar sob as estrelas. Elisa anunciou que a National Geographic Brasil havia manifestado interesse em apresentar uma série de minhas fotografias em sua próxima edição, focando na vida emocional das espécies ameaçadas. A equipe brindou ao meu sucesso e, pela primeira vez, aceitei os elogios sem desviar ou sentir desconforto. Naquela noite, deitada em minha barraca e ouvindo sons distantes da vida selvagem, redigi um e-mail para a gestão da minha antiga empresa, pedindo demissão respeitosamente do meu cargo.
Era hora de me comprometer totalmente com o caminho que eu havia descoberto, de honrar meu dom em vez de enterrá-lo sob expectativas que nunca foram minhas. Voltei a São Paulo 3 meses depois como uma pessoa diferente, confiante, com propósito e clara sobre meus limites. A primeira reunião com meus pais foi tensa, mas não teve o confronto explosivo que eu temia. Eles se sentaram rigidamente no meu apartamento, examinando as fotografias que eu havia exibido nas paredes com expressões que misturavam admiração relutante com ressentimento persistente. National Geographic, disse minha mãe, finalmente tocando na revista que apresentava meu trabalho. Suponho que isso seja bastante prestigioso. É sim, concordei, sem buscar nem exigir sua aprovação, mas reconhecendo este pequeno ramo de oliveira. A Organização de Conservação me pediu para continuar documentando espécies ameaçadas ao redor do mundo. Meu pai franziu a testa. E como exatamente você vai se sustentar? Fotografia dificilmente é uma carreira estável. Expliquei os arranjos financeiros que fiz com a ajuda do Dr. Sebastião e do Antônio. Uma parte do fundo me forneceria uma renda modesta, mas confortável, enquanto eu estabelecia minha carreira de fotógrafa. Eu já havia recebido encomendas de 3 grandes organizações de conservação e estava planejando exposições em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quanto à sua mesada mensal, continuei, abordando o elefante na sala, ela permanece como estabelecida anteriormente, razoável, não excessiva. Se vocês desejam manter seu estilo de vida atual, o papai precisará continuar trabalhando em vez de se aposentar mais cedo como planejavam. Eles se irritaram com esse choque de realidade, mas não discutiram. A dinâmica de poder havia mudado fundamentalmente e todos nós sabíamos disso. Antes de irem embora, entreguei-lhes um convite para a abertura da minha primeira galeria em São Paulo no mês seguinte. Eu gostaria que vocês estivessem lá, eu disse sinceramente. Não como patrocinadores financeiros ou para fazer contatos, mas simplesmente como meus pais, para verem o que eu criei. As semanas seguintes foram preenchidas com propósito enquanto eu estabelecia minha nova vida. Aluguei um estúdio em um bairro artístico, longe da perfeição bem cuidada dos jardins. Contratei um assistente para ajudar a gerenciar o crescente interesse em meu trabalho. Comecei a namorar Jackson a sério. Nosso relacionamento se desenvolvendo sem a interferência ou o julgamento dos meus pais. A abertura da minha primeira galeria superou todas as expectativas. O espaço estava cheio de defensores da conservação, colecionadores de arte e representantes da mídia. Meus pais chegaram pontualmente, vestidos impecavelmente, mas claramente desconfortáveis neste mundo desconhecido. Eles pararam diante das minhas fotografias, particularmente uma imagem impressionante de um mico-leão dourado idoso, olhando diretamente para a câmera com profunda dignidade, e eu vi algo mudar em suas expressões. Eu nunca entendi, disse minha mãe baixinho enquanto estudava a imagem. Por que isso importa tanto para você? Porque é a verdade, respondi. Não a superfície que apresentamos ao mundo, mas o que está por baixo. É isso que tento capturar. No final da noite, 3/4 das minhas fotografias haviam sido vendidas, com uma porcentagem dos lucros dedicada à conservação da vida selvagem. Meu pai observou enquanto os colecionadores discutiam avidamente minha técnica e visão. E pela primeira vez vislumbrei incerteza em seus olhos, a percepção de que sua definição de sucesso poderia ser mais limitada do que ele acreditava. Com o passar dos meses, nossa dinâmica familiar continuou a evoluir. Meus pais gradualmente se adaptaram à sua nova realidade financeira, mudando-se de sua mansão para uma casa ainda adorável, mas menos ostensiva. Meu pai, em vez de se aposentar, encontrou um novo propósito em orientar jovens profissionais do mercado financeiro, descobrindo um talento para o ensino que nunca havia explorado. Minha mãe renunciou a vários conselhos de caridade de status e se concentrou em uma causa que ela genuinamente se importava: educação artística para crianças carentes. Nosso relacionamento permaneceu complexo e às vezes difícil, mas a manipulação financeira tóxica que o definiu por décadas se foi. Sem o dinheiro como arma, estávamos lentamente aprendendo a nos conectar como indivíduos, descobrindo aspectos um do outro que nunca nos permitimos ver. 1 ano após a morte do vovô Guilherme, estabeleci a Bolsa de Fotografia de Conservação Guilherme Charles Almeida, fornecendo financiamento e mentoria para fotógrafos emergentes focados em questões ambientais. Parecia a maneira perfeita de honrar seu legado,
Não através do acúmulo de riqueza ou status social, mas criando oportunidades para que outros perseguissem sua paixão e propósito. A última fotografia que tirei na Amazônia, que pendia no meu estúdio como um lembrete constante, mostrava uma jovem onça pintada na beira de uma vasta planície, olhando para o horizonte com determinação clara. Toda vez que eu olhava para ela, eu me via ali, finalmente livre para escolher meu próprio caminho, forte o suficiente para enfrentar o que viesse a seguir. 2 anos após aquele jantar fatídico, quando minha mãe declarou arrogantemente que eles não eram mais meu banco, minha vida se transformou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Minha carreira de fotografia de vida selvagem floresceu além das minhas esperanças mais ousadas, com 3 exposições internacionais, um contrato para um livro e trabalhos regulares de prestigiosas organizações de conservação. Mais importante, encontrei um propósito que me acordava todas as manhãs com entusiasmo, em vez de pavor. A jornada até este ponto não foi fácil. Aprender a assumir meu poder, a tomar decisões com base em meus próprios valores, em vez do medo da desaprovação, exigia vigilância constante contra velhos padrões. Ainda havia dias em que eu me questionava, quando as vozes críticas que internalizei dos meus pais sussurravam que eu estava sendo tola ou egoísta, mas essas vozes ficavam mais fracas a cada sucesso, a cada momento de alegria autêntica. Meu relacionamento com meus pais evoluiu lentamente, com contratempos dolorosos e progressos cautelosos. O primeiro ano foi o mais difícil, enquanto eles se ajustavam à nova realidade financeira e à perda de controle que sempre exerceram. Houve telefonemas raivosos, e-mails carregados de culpa e vários feriados onde a tensão fazia cada interação parecer um campo minado. O ponto de virada veio inesperadamente durante um jantar na nova casa deles, 18 meses após a morte do vovô Guilherme. Meu pai, que estivera excepcionalmente quieto durante a refeição, finalmente falou enquanto minha mãe servia o café. Recebi uma carta de um jovem analista que vem o orientando, disse ele, virando o envelope nas mãos. Ele escreveu para me agradecer por ajudá-lo a entender uma análise de mercado complexa. Mas então ele disse algo que me marcou. Ele disse que eu fui o primeiro executivo sênior que já tirou um tempo para explicar, em vez de simplesmente exigir. Meu pai ergueu o olhar com uma vulnerabilidade em sua expressão que eu raramente vira. Isso me fez pensar em como eu te criei, sempre exigindo, nunca explicando, sempre julgando, nunca simplesmente vendo. Haroldo, começou minha mãe em tom de aviso. Não, Marta, preciso dizer isso. Ele se virou para mim. Fui criado para acreditar que o sucesso tinha uma definição muito específica. Quando você escolheu um caminho diferente, vi isso como uma rejeição de tudo que eu valorizava. Mas, observando você nos últimos meses, vendo o que você construiu inteiramente por conta própria, eu estava errado. E sinto muito. O simples pedido de desculpas, há tanto tempo esperado, trouxe lágrimas aos meus olhos. Não foi uma transformação completa. Meu pai ainda ocasionalmente fazia comentários cortantes sobre a estabilidade financeira de carreiras artísticas. E minha mãe ainda se encolhia quando amigos perguntavam sobre minha profissão incomum. Mas foi um começo, um reconhecimento de que talvez o jeito deles não fosse o único. Minha própria jornada de cura foi igualmente complexa. Com o incentivo do Dr. Sebastião, comecei a terapia 6 meses depois de voltar da Amazônia. Trabalhando as inseguranças profundas e as tendências de agradar as pessoas que anos de amor condicional haviam instilado, aprendi a reconhecer quando estava fazendo escolhas para ganhar aprovação, em vez de porque elas se alinhavam com meus valores. Pratiquei estabelecer limites sem culpa e expressar minhas necessidades sem medo. O fundo que o vovô Guilherme estabeleceu tornou-se uma ferramenta de crescimento, em vez de controle. Trabalhando com Antônio, estruturei as finanças da família para fornecer estabilidade, incentivando a independência. Meus pais recebiam sua mesada mensal sem precisar solicitá-la, removendo a dinâmica de poder de aprovação ou negação. Em troca, eles concordaram em fazer aconselhamento financeiro para desenvolver hábitos mais saudáveis. Para mim, estabeleci uma separação clara entre os ativos pessoais e os do fundo, vivendo principalmente dos meus ganhos com fotografia, enquanto usava os fundos para projetos específicos, como o programa de bolsas e iniciativas de conservação.
Esse limite era importante para mim. Eu precisava saber que poderia me sustentar com meu próprio trabalho, que não estava simplesmente substituindo uma forma de dependência financeira por outra. Jackson se tornou uma parte importante da minha nova vida. Sua abordagem direta tanto para relacionamentos quanto para finanças era uma mudança revigorante das dinâmicas complexas com as quais cresci. Quando ele se mudou para minha casa, depois de um ano de namoro, dividimos as despesas proporcionalmente às nossas rendas, tivemos conversas abertas sobre dinheiro sem jogos de poder ou agendas ocultas, e tomamos decisões como verdadeiros parceiros. No segundo aniversário da morte do vovô Guilherme, convidei meus pais para jantar na minha casa. Não o apartamento que eles escolheram, que eu vendi, mas uma charmosa casa na Vila Madalena que comprei e reformei para incluir um estúdio. A localização foi deliberada, a apenas 3 quarteirões de onde o vovô Guilherme morou, em um bairro que valorizava a história e o caráter em vez do status. Enquanto estávamos sentados na minha sala de jantar, cercados por fotografias das minhas viagens e artefatos coletados ao redor do mundo, o contraste com nossos jantares formais de família do passado era gritante. A conversa fluía mais naturalmente, com menos minas terrestres para navegar. Meu pai fez perguntas genuínas sobre meu último projeto, documentando os impactos das mudanças climáticas em comunidades costeiras. Minha mãe admirou uma série de retratos que tirei de líderes de conservação indígena, notando a dignidade que capturei em suas expressões. Depois do jantar, trouxe uma garrafa de vinho especial e 3 cartas que o vovô Guilherme havia escrito antes de sua morte, uma para cada um de nós, para serem abertas neste aniversário. Lemos em silêncio, cada um absorvendo suas palavras finais de sabedoria. Minha carta me lembrava que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em propósito, conexão e coragem. Você tem isso em abundância, Fernanda, ele escreveu. Use-as com sabedoria, não apenas para si mesma, mas para outros que precisam ver que caminhos diferentes são possíveis. Meu pai não compartilhou o conteúdo de sua carta, mas o vi enxugar as lágrimas antes de dobrá-la cuidadosamente e colocá-la no bolso. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela lia a dela, e quando terminou, ela me olhou com uma nova compreensão. Ele tinha muito orgulho de você, disse ela suavemente. Não apenas do que você poderia realizar, mas de quem você é. Agora vejo o que ele via. Mais tarde, enquanto se preparavam para sair, meu pai parou diante de uma fotografia ampliada que tirei na Amazônia. A jovem onça pintada olhando para o horizonte. Esta é especial para você, ele observou. Não uma pergunta, mas um reconhecimento. Ela me lembra de continuar seguindo em frente, de não ser definida pelo passado. Ele assentiu, pensativo. Seu trabalho é notável, Fernanda. De verdade. Eu posso não ter entendido sua escolha, mas não posso negar seu talento. Vindo dele, este simples reconhecimento significou mais do que todos os elogios de críticos e colecionadores. Não porque eu ainda buscasse sua aprovação, mas porque representava crescimento. O dele e o meu. Ao fechar a porta atrás deles, senti uma sensação de paz, que antes parecia impossível. A jornada do controle financeiro para a independência genuína foi difícil e dolorosa, mas necessária. Aprendi que o dinheiro pode ser uma prisão ou uma ferramenta, dependendo de como nos relacionamos com ele. Que a riqueza sem propósito é, em última análise, vazia. Que defender sua verdade pode custar relacionamentos, mas viver uma mentira definitivamente custa sua alma. Mais importante, descobri que quebrar ciclos de dependência financeira tóxica exige mais do que apenas liberdade financeira. Exige também liberação emocional, a capacidade de definir o sucesso em seus próprios termos, a coragem de desapontar aqueles que o limitariam e a sabedoria de usar recursos como pontes, em vez de armas. Você já teve que enfrentar familiares que tentaram te controlar financeiramente ou de outra forma. O que te ajudou a encontrar forças para se libertar? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Lembre-se de que sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar sua própria coragem. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais histórias sobre encontrar autenticidade em circunstâncias desafiadoras. E se você conhece alguém que luta contra o controle financeiro familiar, compartilhe este vídeo como um lembrete de que não estão sozinhos. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se,
Seu caminho pertence somente a você.